Vocês sabem que Jesus deu duas ordenanças, mas obviamente os princípios espirituais, obviamente o que a Bíblia fala a respeito dos mandamentos, de todo que no Antigo Testamento se dá, em números, em Levítico, todos os mandamentos que foram dados são para cumprir, né? Mas Jesus deu particularmente duas ordenanças. Ele falou, façam isto e isto. Ou seja, essas ordenanças essas ordenanças envolvem o grupo de homens e de mulheres que buscam ao Senhor. Ou seja, a igreja. E vamos ver alguns princípios nesta tarde que são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento da igreja, ou seja, de nós como cristãos. Então, um deles é a Santa Ceia, da qual vamos falar hoje. Mas outro deles é o batismo, que eu vejo aqui e todos estão batizados, né? E isso é legal, porque essa é a função da igreja. Jesus, em Mateus 28, 18 ao 20, ele disse, ide, fazei discípulos a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, o batismo é uma das ordenanças que todo cristão deve cumprir, ou deve fazer. Não que ele vai perder a salvação ou não vai perder a salvação se não batiza na água. Não, não. Isso é outra conotação e já explicamos quando foi o batismo, eu já falei claramente que envolve o batismo. Mas hoje vamos falar do que é a ordenança da Santa Ceia. Jesus estando com os discípulos, lembramos, antes dele ser preso, antes dele passar por todo a entrega do seu corpo, do seu sangue, ele estava reunido com seus discípulos. E ele tomou o pão, tomou o vinho e falou, cada vez que vocês façam isto, lembrem que eu entreguei meu corpo e meu sangue. Essa foi a ordenança assim de maneira simples e clara. Mas não vamos tomar o texto de Mateus, vamos tomar o texto de 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 22. Por quê? Porque Paulo, ele de uma maneira muito clara explica à igreja da necessidade que se tem da Santa Ceia, e vamos ver o contexto histórico da Santa Ceia, vamos ver por que a Santa Ceia e vamos ver que a igreja reunida precisa viver na Santa Ceia. E vamos ver nós como igreja como aplicamos essa Santa Ceia. Como as igrejas aplicam essa Santa Ceia. Vamos ver. 1 de Coríntios, capítulo 11, versículo 17 ao 22. Nos primeiros versículos do capítulo 11, Paulo dá umas instruções a respeito do cabelo da mulher, do cabelo do homem, e algumas situações que se dão ao redor da convivência que se tinha entre os coríntios, mas não é o caso do que vamos falar hoje. Vamos particularmente falar da Santa Ceia. Diz o versículo 17, nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que, quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim, um tem fome e outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo. Vamos ver que envolve todas estas palavras que Paulo fala aos coríntios. Porque
diz Paulo que não louva os coríntios respeito de se ajuntar, não para o melhor, sino para pior. A que se referia Paulo quando falava que vocês se juntam não para fazer coisa boa, sino para fazer coisa má, ou pior? E isso estava falando da ceia, precisamente. Então vamos ver. No mundo antigo, as pessoas eram muito mais sociáveis. Eles se juntavam para jantar, eles se juntavam para fazer atividades. E hoje, pois, nos juntamos também, mas há uma diferença enorme. Enorme. Porque o costume comum era comer juntos na antiguidade. Comiam juntos. Agora, havia em particular uma festa chamada Eranos. Eranos. Era uma festa onde cada um dos participantes levava algo para comer e todo mundo se juntava e fazia uma festa em comum. E todos comiam do que todos levavam. Algo semelhante ao que nós vivemos? Isso. Essa era uma festa que na antiguidade se fazia, ou seja, convidavam, vamos jantar todos em comum, então vamos fazer a festa de Eranos, e então todos levavam, e todos comiam. Só que, quando falamos da ceia do Senhor, a palavra ceia ou jantar pode concluir a conceitos errôneos, e vamos ver por quê. Porque, geralmente, para nós, o jantar não é a refeição principal do dia. Para algumas culturas não é. Para algumas culturas, o café da manhã é o mais importante. Então a recomendação é um bom café da manhã, um almoço bom, mas não tão bom como o café da manhã, e uma janta, um café da manhã de rico, um almoço de um nível médio da população e uma janta de pobre. Mais ou menos é a ideia. É o que dizem. Mas na antiguidade era o contrário. Era o contrário. Por quê? Porque eles tomavam de café da manhã algum pão molhado de vinho de café da manhã. Assim simplesmente. E o almoço era algo simples. Mas na janta, a janta era a janta. Me compreende? Era algo bom. E ali se juntavam todos para comer. Então, eles chamavam de deignon. Era a principal refeição do dia. A deignon, a janta. Bom, na igreja primitiva, e quando estou falando de igreja, estou falando de cada um dos envolvidos que compõem a igreja. Eles se juntavam e tinham o costume, e então nomearam uma festa chamada ágape. Sabe que é ágape que é? Lembram do termo ágape? Dos 3 conceitos do amor. O amor filial, o amor eros e o amor ágape. Ágape é o amor que vem de Deus, o amor sincero, o amor mais sincero, mais pleno. Esse é o amor que vem de Deus. Então, eles se juntavam frente a esta, digamos, festa do amor, os primeiros cristãos. E eles se juntavam para quê? Para jantar. E era uma festa do amor, de expressar amor, de se entregar uns a outros. Então, todos os cristãos corriam para esses momentos referidos na Bíblia. Então, com tristeza podemos dizer que isso se perdeu em muitas igrejas. Ou seja, só igrejas pequenas podem viver momentos tão especiais como esse. Mas, continuemos. Na igreja de Corinto, se tinha desvirtuado esse conceito do amor ágape, ou desse amor, dessa janta especial, dessa festa ágape, de nos reunir e comer juntos. Tinha se desvirtuado por quê? Porque na igreja, como em todas as culturas, em todas as igrejas, há pessoas ricas e há pessoas pobres. E então, ali, precisamente na igreja de Corinto, tinha muitas características. Por quê? Porque eles
se juntavam em grupos e a igreja se parcializou, ou seja, se juntou em grupos pequenos, menores ainda. Então estava o grupo dos ricos, estava o grupo dos pobres e estava o grupo dos que não tinham grupo, digamos, que estavam ali, que estavam dispersos. Mas a igreja, no primeiro século, em Corinto, o que faziam com a ceia? Eles convidavam a todos: vamos à igreja, vamos a jantar, vamos fazer a festa do ágape, a festa do amor, e cada um vai trazer o que devem trazer. Então, cada um levava. Só que os ricos levavam um jantar poderoso, gostoso, ou melhor, porque eram ricos. Mas ali tinha escravos também. E que podia levar um escravo? Água. Um vegetal, qualquer coisa, mas era muito menor do que os ricos podiam levar. Mas o que acontecia então na igreja de Corinto? Quando eles começavam a festa do ágape, do amor, de já, o momento de comer, por quê? Porque se fazia isto: primeiro se ministrava, e depois da ministração, então ninguém comia. Ninguém comia. Só quando se orava, se terminava e se dava instrução: agora vamos. E aí todo mundo então se juntava para comer. O que acontecia? Os ricos se juntavam entre eles e comiam o jantar deles. E os pobres olhavam para os ricos, entende? Com fome. Talvez para um escravo era a única refeição da semana respeitável. A única refeição boa na semana era o momento onde se reuniam para comer na igreja. E Paulo percebeu isso. Percebendo ele isso, podemos ler novamente o versículo. E vou pedir a alguém que leia em outra versão. 1 Coríntios 11, 17 ao 22. Porque aqui eu tenho outra versão, então aqui é bom comparar. 1 Coríntios 11, 17 ao 22. Sabe que no livro de Coríntios, Paulo escreve a respeito de uma família. Era uma família que comentou para ele esse tipo de divisão. Sabem qual era o nome? Quem comunicou a divisão que tinham os coríntios entre eles? Quem informou a Paulo? Lembram o nome? Diz a Bíblia que eram os de Cloé. Era uma família, os de Cloé. Eles comunicaram a Paulo: olha, está acontecendo isto em Corinto, na igreja de Corinto, em nossa igreja de Corinto. Parece que foram eles. Mas veja, a igreja primitiva era o único lugar no mundo antigo, em que as barreiras tinham-se caído. Essas barreiras que dividiam o povo caíram. Por quê? Estava dividido entre homens livres e escravos. Eram gregos, eram bárbaros, os que falavam gregos, os judeus, os gentios. Haviam cidadãos de outras raças inferiores, fora da lei. Havia cultos ignorantes. A igreja era o único lugar onde todos se podiam reunir. E um grande historiador da igreja escreveu a respeito dessas congregações isto. Eu vou ler textualmente. Dentro de seus próprios limites, haviam resolvido quase de passagem os problemas sociais que desbaratavam a Roma e que ainda desconcertavam a Europa. Tinham elevado a mulher ao lugar que lhe correspondia, restaurado a dignidade do trabalho, abolido a mendicidade e tirado o aguilhão da escravidão. O segredo da revolução era que na ceia do Senhor se esqueceu o egoísmo racial e de classe e se achou uma nova base para a sociedade no amor da imagem visível de Deus nos homens por aqueles que Cristo tinha morrido. Isso foi o que o historiador escreveu. Maravilhoso, sabe? O único lugar na história antiga onde se derrubaram todas as divisões sociais foi na igreja e na ceia. Mas ali os coríntios estavam caindo novamente na divisão social.
E Paulo claramente dá uma instrução: não. Não, vocês estão fazendo mal e eu não concordo com vocês que façam isso. Por quê? Porque os ricos levam o alimento e os primeiros que comem são eles, se fartam até comer e deixam os que não têm com fome. Não tem casas vocês para comer e beber dentro de casa? E a última pergunta que faz Paulo ali, para ficar bêbados, diz algumas versões. Alguns explicam que quando se fala de ficar bêbados é de ficar tão satisfeitos, porque você não somente fica bêbado com álcool, você fica bêbado com outras circunstâncias. Mas tanto faz. É interessante que nós entendamos então o conceito da ceia do Senhor, que ainda hoje se aplica. Vejamos então, em 4 passagens bíblicas, achamos a instrução da ceia do Senhor. Não vamos ler, está em Mateus 26, em Marcos 14, Lucas 22 e aqui onde estamos lendo 1 de Coríntios capítulo 11. Mas quando falamos da ceia do Senhor, e vamos falar de 3 aspectos tão fundamentais, a ceia do Senhor tem uma transcendência no passado, no presente e no futuro. Vamos ver então. Sua importância, a importância da ceia do Senhor no passado. Por que é importante quando todos os cristãos nos reunimos, oramos a Deus e vivemos a ceia do Senhor? Por quê? Porque é um memorial. O memorial em grego é o termo anamnesis. É um memorial, é a história. Lucas 22, 19. Fazei isto em memória de mim. Cada vez que nos juntamos, e eu quero dizer para vocês, para mim, para Robinson, depois, eu sei este conceito faz muito tempo. Para mim, cada sábado de gratidão a Deus, que nós convocamos vocês a trazer algum alimento, que nos juntemos para glorificar a Deus, para mim é o conceito sagrado da ceia do Senhor. Mesmo que também fazemos com pão e vinho. Mas você lê aqui que envolve os 2 conceitos. Comer, se alimentar, como Jesus também falou, quando comam o pão e bebam o vinho. Por quê? Porque as refeições na antiguidade eram com pão e vinho. E cada vez que comam o pão e bebam o vinho, lembrem que eu entreguei meu corpo. E essa transcendência de entregar seu corpo, seu sangue por nós, trouxe para nós vida e liberdade. Então, cada vez que você participe da ceia do Senhor, lembre que Cristo no Calvário redimiu os crentes, nos libertou. E hoje podemos ter vida espiritual pela obra dele. Por isso é que a morte de Cristo é nossa motivação maior para não cairmos em pecado e para nos abster de toda aparência do mal. A ceia do Senhor envolve o nosso passado. E nós devemos entender que tudo o que nós vivemos foi crucificado com Cristo na cruz. E se nós lemos Isaías 53, lembremos que com Cristo, que Cristo levou as nossas doenças, as nossas dores, o nosso sofrimento. Então, desde já eu convido você, quando tenha dor, quando tenha sofrimento, você transfira isso. Veja Cristo pela fé. Veja Cristo na cruz do Calvário e Ele carregando sua dor, Ele carregando sua doença, Ele carregando tudo o que você, talvez, de uma ou outra maneira está vivendo. Porque diz Isaías 53 que Ele carregou na cruz a dor. Veja a Cristo com a dor que você tem, mas já não se veja você com essa dor. Veja Cristo com sua dor. Essa é a função de Cristo, o que Jesus Cristo fez. Então veja que tem uma transcendência no passado. Segundo, é um ato de ação de graças. Estamos falando do passado. É um ato de ação de graças. Ação de graças em grego chama Eucaristia.
Termo muito conhecido no nosso ambiente latino-americano. Eucaristia. Pela presença da igreja católica que, digamos, posicionou muito o conceito, né? A Eucaristia. Ação de graças pelas bênçãos, das bênçãos e salvação de parte de Deus, que provém do sacrifício de Cristo na cruz por nós. Então pensemos, não somente o que Cristo fez, senão o agradecimento a Deus pelo que Ele fez. A Santa Ceia envolve nosso passado, envolve nosso presente. De que maneira? É um ato de comunhão. Vocês têm ouvido este termo com toda certeza. Koinonia. Tem ouvido? De algum lado? Koinonia é unidade. Koinonia é um ato de comunhão. Isso é koinonia. Agora, a ceia do Senhor é um ato de comunhão com Cristo e de participação nos benefícios da sua morte sacrificial. Isso que quer dizer? Que se nós vamos fazer hoje a Santa Ceia, a comunhão é entre nós. Quem não está aqui, não está compartilhando essa comunhão conosco. Agora vocês compreendem por que a insistência de você vir à igreja. Porque é na comunhão uns com outros que nós fazemos igreja. As pessoas que não podem vir, que estão conectados, tanto faz. O Espírito Santo conhece seus corações. E Deus sabe que vocês não podem vir. Mas as pessoas que vocês estão lá, que podem vir, que neste momento eu não sei quem são, mas que podem vir e estão conectados, não estão na unidade da fé com a igreja. E é um chamado de atenção que eu faço hoje. Porque é muito mais fácil ficar no telefone, recebendo o sinal e escutando a palavra, do que vir e compartilhar com os irmãos em Cristo. Comunhão, koinonia, é isto, é estar juntos, é nos olhar, é participar, é falar, é conversar, é expressar o que há no meu coração, é poder expressar e dar da minha riqueza, ou talvez receber na minha pobreza, e não somente alimentos. É o abraço, é a comunhão, é a expressão, é poder ver a cara feliz da outra pessoa dizendo: você veio, que alegria! E receber um abraço. Isso é koinonia, isso é amor, isso é entrega, isso é igreja. E compreende? Isso é igreja, é igreja. A importância no presente é o reconhecimento e a proclamação da nova aliança. E é que cada vez que vocês se reúnam, lembrem que eu entreguei meu corpo e meu sangue por vocês. Ou seja, cada vez que estamos reunidos, estamos proclamando Cristo Jesus. Estamos proclamando que Ele entregou sua vida por nós. E o nosso compromisso de fazer sua vontade, de permanecer leais, de resistir ao pecado, identificar-nos com a missão de Cristo. Ser cristãos, para ser cristãos, devemos pagar o preço. E um dos preços que eu devo pagar, e não por ser cargoso, não por ser pesado, é me unir com os irmãos. Por quê? Porque você agenda. E até que você agende, quando você agenda e se compromete nesse agendamento de cumprir e vir, você está atuando de acordo ao que Deus diz. Está priorizando. Está priorizando. Terceiro, sua importância no futuro. Porque já falamos do passado, falamos do presente, porque cada vez que estamos aqui hoje, estamos glorificando ao Pai. Mas e que do futuro? A ceia do Senhor é um antegozo do reino futuro de Deus e do banquete messiânico futuro. Ou seja, o que nós vivamos como igreja na unidade e na plenitude, pensemos que no futuro, quando nós estejamos com Cristo, vamos ter um banquete no qual Ele convidou a cada um dos filhos que buscam seu nome, que se humilham diante dele. Então, só passa a ter significado se chegamos diante do Senhor com fé
genuína oração sincera e obediente à palavra de Deus e à sua vontade. Agora compreende o que é a Santa Ceia, a transcendência da Santa Ceia, a unidade entre os irmãos. E está muito bem. Na antiguidade, cada semana se reuniam para uma janta especial, ágape, em unidade. E cada semana era que eles buscavam ao Senhor. Talvez hoje não dá para poder dizer que o estilo de vida que viviam os primeiros cristãos podemos viver hoje. Os tempos hoje, devemos nos adaptar aos tempos. Porque se você viaja 1h30 para o trabalho, né, e outra 1h30 para voltar, é pesado. Eu sei que é pesado, mas não é desculpa. Porque a pessoa da qual eu estou falando, cada 7 dias está aqui. Ou não, Juliana? Cansada de todo esse trabalho, 1h30 para ir ao trabalho e 1h30 para voltar. Mas Deus já consertou ali esse detalhe na vida dela. Glória a Deus. Porque Deus, a quem quer dar mais para o Senhor dá mais para que a pessoa dê mais. Ou seja, João 15 fala isso. É fruto, mais fruto e muito fruto. Deus quer que eu dê muito fruto, então Ele me dá para que eu dê muito fruto. E se eu quero dar mais fruto, Ele me dá mais recursos para que eu dê muito mais fruto. Assim são as coisas de Deus. E se você não acredita, então você não dá, simplesmente. E como vai ficar? Zerado. Simples assim. É isso em tudo. Eu vejo que a pessoa que é fiel no dízimo, a pessoa que é fiel, Deus começa a levar mais, e dá mais, e dá mais. E as pessoas mais prósperas, pessoas que têm uma estabilidade econômica, são fiéis dizimistas. E glória a Deus, porque sabem o que é ministrar a Deus, sabem o que é reconhecer a Deus como soberano da vida. Alguns chamam dízimos as ofertas, mas dízimo é o 10%. Mas claramente aqui fala a importância da ceia do Senhor no futuro. Uma igreja em que existem distinções sociais e de classe não é uma verdadeira igreja. Não é uma verdadeira igreja. Por quê? Jesus nunca viu seus discípulos alguém como especial pela classe social. Ele falou para Nicodemos, que era um homem poderoso, e ele não falou de maneira suave. Sendo você mestre de Israel, você não sabe o que estou falando? Falou para ele ignorante espiritual, ao mestre reconhecido por todo Israel. Me compreende? Jesus, ele falava a quem tinha que falar o que devia ser falado, ponto. Aos fariseus, falava, vocês são sepulcros embranquecidos, caiados, isso. Mas sabem por que eram caiados? Porque eles tinham que pintar os sepulcros para uma festa, então sempre deixavam eles branquinhos para a festa, mas por dentro estava podre. E Jesus falou para os fariseus. Exatamente. Então, se nós, como igreja, não nos conhecemos entre nós mesmos, não vivemos uma vida de verdadeiro amor, não somos uma verdadeira igreja. Estou levando o conceito da Santa Ceia muito mais transcendentalmente no nosso diário viver. Nós devemos abrir o nosso coração. E a que me refiro abrir o nosso coração? Abrir nosso ser a outra pessoa. Orar pelos outros. Chorar com os que choram. Nos alegrar com quem se alegra. Quanto eu fico feliz de escutar pessoas que Deus está pondo mais alto e está dando os desejos do seu coração.
Mas quanto triste eu fico também quando há crise, quando há problemas, quando há necessidades, quando há brigas, e eu oro ao Senhor para que Deus ponha sua mão poderosa. Mas eu, como pastor, estou aqui e talvez conheço muitas realidades. E você conhece a realidade dos seus irmãos? Conhece as situações que estão vivendo? A igreja é isso, é unidade, é amor, é compreensão, é nos juntar um dia. Você não precisa simplesmente deixar que chegue o sábado para se encontrar com os seus irmãos. Por que não falar para um irmão, olha, quarta-feira falamos, tomamos um café? Legal. Descontraídamente, em liberdade. Esse tipo de unidade é amor. Porque hoje a sociedade tem uma bola de trabalho, de tanto cuidar. Pode. Quando você separa o tempinho, pode. Separe uma sexta-feira, uma quinta-feira. Convide alguém dos seus irmãos. Ou se é para um grupo de oração, é um espaço maravilhoso para poder juntos glorificar a Deus. Numa festa, uma festa espiritual. Uma igreja não é verdadeira se esqueceu a arte de compartilhar. Se nós esquecemos a arte de compartilhar, porque Jesus deu exatamente esse princípio. Cada vez que se reúnam, ali diz cada quanto? Ali diz cada semana. Ali diz cada vez que vocês se reúnam. Ali não tem uma assiduidade, um ciclo, uma continuidade. Ali não diz que é cada 7 dias. Ali não diz que é cada semana ou cada 3 dias, nem cada mês. Não. Cada vez que você se reúna. Então é lindo poder dizer ao Senhor, ao redor de uma refeição, que juntos possamos tomar, Senhor, eu lembro do teu corpo, do teu sangue que foi entregue por nós e glorificamos teu nome e expressamos a Deus a glória para o Senhor. Seja aqui, seja na sua casa, seja na minha casa, cada vez que eu oro com meus filhos, de manhã, de tarde, de noite, quando eu tomo uma refeição com eles, eu oro agradecendo a Deus pelos alimentos. Isso entre nós. Mas e com os irmãos? Compreende? A Santa Ceia, ela tem uma transcendência enorme. Por quê? Porque nessa transcendência espiritual que tem, estamos manifestando uma verdadeira unidade em Cristo. Um verdadeiro amor. Quando as pessoas desejam manter as coisas só para si mesmas ou para seu próprio círculo, nem sequer estão começando a ser cristãos. É que o cristianismo se manifesta de uma maneira clara. O cristianismo é um estilo de vida, não na independência de cada um de nós, não. O cristianismo é comunitário. Comunitário. Nestes dias faziam a pergunta, e qual a diferença então do comunismo, né? O comunismo, como aparece o comunismo, como aparecem as ideias do comunismo com Marx, do socialismo, né? Como aparecem? E de acordo com o que eu tenho lido, a história é que Marx tinha pais judeus, e vocês sabem que os judeus, eles têm um estilo de comunidade muito forte. Você visita hoje Israel e você encontra os kibbutz. Os kibbutz são estilos de vida comunitário, onde nada é de ninguém e todos trabalham para o bem comum. É um estilo muito acertado de como o povo de Israel, desde 1942, começou a se estabelecer, até crescer como nação hoje. É um exemplo de comunidade. Mas Marx, de onde tirou todo esse conceito de unidade somente de todo para todos? O conceito que foi ensinado dos seus pais. Mas tirou da fórmula Deus.
Simples assim, tirou da fórmula a Deus. E então ali se envolveu todo o conceito humano, os desejos, se envolveu todo o conceito que levou a casta comunismo a estar em melhor estado do que o povo mesmo, etc, etc, etc. E não vamos entrar aqui em termos de tendências, em quanto à administração e a conformação das nações, ou da política. Mas quando nós pensamos no verdadeiro cristão, o verdadeiro cristão não pode suportar ter muito enquanto os outros têm pouco, porque há dor no coração. Porque a verdadeira dor pelo irmão, porque é irmão. Pense na pessoa que você mais ama e pense se você vê sofrer ela. Você não faz nada. Tem que fazer alguma coisa. Tem que estender a mão. Tem que ajudar. Isso é o verdadeiro amor. Agora, a Bíblia nos ensina que há vizinho mais unido do que um irmão. Fala o livro dos Provérbios. Isso que quer dizer? Às vezes temos irmãos que estão tão longe, que nem falam, que nem se comunicam conosco, não se importam de nós, mas quando a Bíblia diz que há pessoas mais unidas a nós do que um irmão, é que essa unidade com essa pessoa se estabeleceu numa comunhão especial. Eu posso até dar muito mais para essa pessoa ou receber muito mais dessa pessoa do que um irmão na carne. E nós necessitamos entender isso. A solidão que talvez você pode viver na sua casa, porque talvez os vizinhos hoje, por exemplo, é difícil conhecer os vizinhos. É difícil poder falar. Antigamente até se visitavam com pratos. Olha, eu fiz isto e queria conhecer você. E davam um oi e se apresentava. Hoje não se vê isso. Hoje não se vê isso. Dá-te medo, olha, você quando? Exatamente. Mas é na igreja onde você tem a liberdade, é na igreja onde você deve ter essa plenitude espiritual na convivência. Mas é na igreja onde nós encontramos o maior privilégio, que é poder nos doar e é poder viver uma vida plena no Senhor. Voltando a 1 Coríntios 11. Voltemos ali, 1 Coríntios 11. Já nos seguintes versículos, já Paulo explica o que é verdadeiramente e como se deve lembrar a ceia do Senhor. Depois de todo este contexto, diz no versículo 23, depois recebi do Senhor, porque também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Pense por um momento. Você tem visto pessoas, ou pessoas não, grupos de pessoas que são tão unidos, se amam tanto, se vê uma unidade tão especial, que você vê de longe e você diz que legal poder participar desse grupo, certo? Bom, isso é a igreja, de maneira assim muito simples. Quando nós estamos realmente unidos em Cristo, vivendo o amor, sofrendo um pelo outro, as pessoas de fora não vivem isso e vão desejar estar onde se vive isso. Nestes dias estava escutando um psicólogo. Este psicólogo dizia: você como psicólogo, você deve se abstrair dos problemas que tem seu cliente. Por quê?
porque ele escuta o problema às 8 da manhã, outro problema às 9, outro problema às 11, outro problema às 3 da tarde, às 5 da tarde. E você imagina esse psicólogo carregando todos os problemas de todos os clientes. Me compreende? Sabe qual é o problema dos pastores? Que o Senhor nos diz que chore com os que choram. Então, o que nós devemos fazer? Você sabe o sofrimento que nós temos, que a Celeste e eu temos, de cada um dos discípulos. Porque cada um de vocês tem uma realidade. E nós vamos até a presença do Senhor e, Senhor, por favor, ajuda aí. Senhor, por favor, põe tua mão. Senhor, por favor, isto. De uma ou outra maneira, nós carregamos muito disso. Contrário ao que o psicólogo faz. Veja, o psicólogo dizia, quando dou um atendimento, eu já tenho um rito dele. Eu termino a consulta com uma pessoa e eu vou, cada vez que termino uma consulta, eu vou e lavo as mãos. É como um rito dizendo, até aqui já, isto ficou atrás, agora é o seguinte. E não carrega a dor da pessoa. Mas o Senhor diz, carreguem os uns as doenças, as faltas, os problemas dos outros. O Senhor, eu vivo por misericórdia. A Celeste vive por misericórdia. Mentiras. Os pastores, a verdade, o que fazemos nós? Devemos ir até a presença do Senhor e deixar tudo isso na presença do Senhor. Não quer dizer isso que eu me preocupo. Senhor, o trabalho. Por favor, Senhor. Senhor, por favor, a saúde, a doença. Sempre está na mente orar pelos discípulos, orar por cada uma das realidades que vivem. Não quer dizer que eu carregue a dor, entende? Você deve entender, eu não posso ficar com a dor porque às vezes os discípulos tomam decisões erradas. E quando um discípulo toma a decisão errada, obviamente eu sofro com o discípulo, Senhor, mas o que vai ser, o que vai fazer? Não faça. Mas eu não posso tomar decisões pelos discípulos. Então eu tenho que deixar no altar do Senhor essa pessoa dizendo, Senhor, tenha misericórdia, Senhor. Me compreende? Mas, quando você sabe, isso no meu caso como pastor, mas quando você sabe que um dentre nós tem dificuldade, o que nós fazemos? Como nós atuamos? Como nós agimos nesse processo? Devemos atuar. Obviamente, a liberdade, quando conhecemos alguma situação, nos apoiar. Paulo estava falando das divisões entre vocês, estava falando das divisões que tinha nos coríntios, entre eles, as brigas que tinham entre eles. E aqui, como cristãos, brigas? Não, isso não existe entre nós. Que não existe. Claro que existe. Mas é ali onde se prioriza o Espírito Santo. Eu não devo ter brigas com meus irmãos. E devo falar quando é necessário para me pôr em paz, limpar meu coração, porque se eu estou carregado, como me apresento diante do Senhor? Se o Senhor me diz, deixe tua oferta, vai e se põe em paz e logo volte. Aí está meu coração. Compreende? Tudo isso tem que ver com a unidade que dá o Espírito e a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, sim, vamos tomar o pão, vamos tomar o vinho, suco de uva. O suco de uva, para lembrar a obra maravilhosa de Cristo na cruz. Claro que sim. E cada vez que nos reunamos, cada vez que seja você convocado ao sábado de gratidão a Deus, lembre na ceia do Senhor. Para mim, o sábado de gratidão, eu falo com toda sinceridade, para mim é uma santa ceia. Para mim é santo. É para mim uma alegria poder ver vocês chegar, poder nos preparar todo, poder dar com amor todo o que se faz. Porque eu creio que se tem passado um sábado, desde há 13 anos que nós estamos aqui,
Um sábado de gratidão que não tenha tido uma decoração, se ha passado um, não são dois. Sempre a Celeste com amor faz alguma coisa. Pode pôr umas florzinhas aqui, qualquer coisinha, mas ela faz. Porque esperamos vocês com as mãos abertas. Porque eu compreendo que esta é a igreja do Senhor. Porque eu compreendo que assim não tenhamos decoração, não tenhamos nem salão, nem nada. A igreja somos nós. E o amor que entre nós se dá é o amor que Cristo quer que nós vivamos. Eu quero glorificar a Deus e nesta noite, precisamente, que participemos da ceia. A ceia é um tempo tão especial, onde depois Paulo dá algumas instruções de quem come o pão e bebe o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Agora compreende você por que indignamente? Cada um de nós deve se avaliar. Cada um de nós deve se avaliar como está meu coração. Respeito dessa situação, dessa parcialidade, dessa divisão. Tomar e lembrar do corpo e do sangue do Senhor, sabendo que eu estou em briga contra alguém, dos meus irmãos, com raiva, com um coração pesado. Não, eu devo avaliar isso. Por isso que diz aqui, examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Com a liberdade que nós, como filhos de Deus, devemos ter. Então, vamos nos pôr em pé, vamos orar, vamos convidar. Bruno, pode falar para o Celeste que já terminamos aqui, que vamos entrar em oração. Ela já escutou. E vamos nos apresentar diante do Senhor. Eu espero que, pelo menos, esta exposição à luz da Bíblia tenha deixado claro o conceito da Santa Ceia. Obviamente, o conceito da Santa Ceia não é que o pão, não é a transubstanciação. E o que é a transubstanciação? Acreditar que o pão que eu recebo se transforma em corpo de Cristo. Não é. Uma representação. E o suco de uva não é o sangue mesmo. Não. Uma representação. É lembrar que Cristo entregou seu corpo, derramou seu sangue por você e por mim. Por isso, um momento santo. Por isso, um momento que eu devo ter o coração limpo. Por isso, um momento no qual eu devo me humilhar diante do Senhor e escutar a voz de Deus. A ver, eu tenho algo contra alguém, eu tenho que me pôr em paz. Não adianta. Devo estar em paz. E ali onde a humildade se manifesta, e onde o verdadeiro amor entre nós cresce e se desenvolve. Podem passar. Isso mesmo. Vamos orar. Entreguemos então este tempo diante do Senhor. Amado Deus dos céus, que maravilhoso é poder orar. Que maravilhoso é poder nos apresentar diante da Tua presença. E nesta noite entender, Senhor, o que a Santa Ceia é. E nesta noite entender, Senhor, que esse pão, esse suco de uva, representa o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, de Jesus, que foi entregue por você e por mim. Obrigado porque já foi entregue, porque eu já sou livre. Obrigado, Senhor, porque hoje posso eu aplicar, Senhor, que esse pão e que esse suco de uva, Senhor, representa o corpo e o sangue de Jesus, e hoje posso desfrutar com os meus irmãos um tempo maravilhoso de amor, de unidade, de comunhão. Também este tempo é para avaliar minha vida espiritual. Quanto eu dependo de Deus, quanto eu conheço de Deus. Quanto eu dou prioridade a Deus no meu dia a dia, pela obra de amor que Ele já fez. Entre na presença do Senhor, com toda a liberdade. Deixe que o Espírito Santo vai falando ao seu coração a respeito das situações, das vivências. Pense no Antigo
nos antigos cristãos do primeiro século, quando eles se reuniam e convocavam ao ágape a comer juntos. Mas veja, com sua imaginação, esse grupo de homens ricos que se reuniam somente a comer e deixavam os outros passando fome. Lembre que a unidade do Espírito Santo vai além do físico, além do que eu possa ver. Porque talvez hoje não vivemos isso, mas vivemos outras coisas, na solidão, na separação, na dureza dos nossos corações. Oremos diante do Senhor. Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios 11, 23. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Senhor, nesta noite apresentamos este produto do trigo, o pão, e damos graças, Senhor, por ele, porque é de alimento aos nossos corpos. Mas hoje, Senhor, lembramos que você entregou teu corpo por cada um de nós, que foi lacerado, que foi batido, que foi ferido pela nossa maldade e pelas nossas rebeliões. Obrigado porque nós éramos os que tínhamos que viver isso, mas você viveu por nós. E hoje nós temos liberdade. Agradecemos a Ti, ó Pai amado, por este pão. Obrigado, Senhor. Podemos comer do pão. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Senhor, o produto da uva apresentamos diante de Ti. E damos graças, Senhor, porque você derramou teu sangue, Senhor. Sangue derramado. Sangue, Senhor, que correu. Sangue, Senhor, que saiu do teu corpo até não ter sangue e saiu sangue com água, característico de um corpo já desangrado, já sem sangue, Pai. Eu oro, Pai, porque o sangue derramado, hoje lembramos, para nos satisfazer, para nos trazer vida, para nos trazer o perdão dos pecados. Obrigado pelo teu sangue, Senhor, pela qual você morreu por mim e se entregou por mim. Obrigado, meu Deus. Damos graças por este produto da uva e louvamos teu nome, Senhor, por poder lembrar do teu sacrifício, Senhor. Agradecemos por ele. Pode tomar do suco. Leio novamente porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Nos permita, amado Deus, anunciar tua morte e tua ressurreição. Obrigado, Senhor, porque cada um destes teus filhos está aqui. Porque como irmãos em Cristo, podemos orar na unidade da tua presença. Unidade como irmãos. Unidade para glorificar, para exaltar, para honrar o nome de Jesus. Agora, neste tempo tão santo, tão limpo, neste tempo onde sinto o Espírito Santo agir nos corações, onde eu vejo o Espírito Santo atuar nas vidas de uma maneira especial, avivando, levantando os corações.
eu quero pedir para você que busque uma pessoa com a qual se comunica muito pouco. Busque agora. Vai e busque uma pessoa. Olhe para trás. Vai até uma pessoa que pouco se comunica, que pouco fala. Vai a ver. Aí unidos disso, que pouco falam. Márcia, olhe para trás. Lá atrás há pessoas que vocês pouco falam com ela. Uma pessoa com a qual pouco fala. Isso. Falta alguém? Isso. Vamos orar. Vamos orar. Vamos entregar a Deus este momento. E você vai orar por essa pessoa que tem no seu lado. Vai orar por essa pessoa para que o Senhor abençoe a vida dela. Para que o Senhor abra portas no coração. Porque hoje, pelo fato de orar por essa outra pessoa, ao meu lado, eu, Senhor, rompo, Senhor, quebro o egoísmo, deixo de pensar em mim mesmo e penso na outra pessoa. Ore por ela, ore por essa pessoa, ore ao Senhor para que Deus traga benefício, para que Deus traga limpeza, para que Deus traga uma nova vida em Cristo. E aproveite, pergunte para essa pessoa por que quer que você ore. Pergunte para essa pessoa, simplesmente fale, eu quero que você ore por mim, por esta situação. Seja simples, seja complicada, mas que você possa orar por essa pessoa. Entre na presença de Deus. Clame a Deus para que Deus traga restauração. Se é o pedido pelos filhos, clame pelos filhos dessa pessoa. Se é o pedido para sabedoria, clame para que o Senhor abra a mente, ilumine o coração. Senhor, em nome de Jesus, ministra. Em nome de Jesus, toca. Em nome de Jesus, obra de maneira especial. Senhor, obrigado por esta noite. Obrigado porque eu sei que você, Senhor, está levantando uma igreja que glorifica teu nome. Uma igreja limpa, uma igreja sã, uma igreja que exalta o Cristo vivo, uma igreja que glorifica ao único e verdadeiro Deus. A Cristo como Senhor, a Cristo como Rei. Senhor, eu quero glorificar e exaltar teu nome. E eu, Senhor, quero orar por cada uma destas pessoas que estão aqui. Eu quero clamar pelas suas vidas, pelas suas necessidades. Eu quero clamar, Senhor, para que você traga resposta às suas vidas. Mas sobre todas as coisas, Senhor, que os nossos corações sejam cheios de Ti, Senhor Jesus. Que possamos Te conhecer mais. Que possamos entender muito mais as Tuas palavras cada dia. E então, com a decisão em nossos corações, viver só para Ti. Ai, essa inimia, dale ela saia. Quero corações limpos. Eu quero corações rendidos. Quero vidas transformadas. Mas a disposição dos seus corações é necessário para eu atuar. Eu não invado sua vida. Eu conto com você. E se você quer ser útil nas minhas mãos, se disponha. Eu vou fazer coisa grande, prodigiosa, poderosa, portentosa, se você quer.
Quebra teu orgulho. Quebra teu orgulho. Porque o coração dos humildes, eu vejo, diz o Senhor. Ó Espírito Santo, quero te glorificar e honrar. Quero te enaltecer. Quero te louvar, bendito Deus, nesta noite. E quero dar graças pela tua obra maravilhosa, pela tua obra de amor. Obrigado, Senhor. Agora declare, agora fale com suas palavras. Senhor, agradeço pela tua obra sobre a vida deste meu irmão em Cristo. Agradeço a Deus pela plenitude em sabedoria, entendimento. Senhor, eu peço que você te mostre, que você se mostre a vida dessa pessoa, que você ensine cada dia a ela em sabedoria e entendimento e conhecer a Cristo Jesus para glorificar ao Pai. Bendito Deus, obrigado. Obrigado por cada coração, obrigado por cada vida, obrigado pela oportunidade que você nos dá de estar na tua presença. Em Cristo Jesus damos graças, louvamos, exaltamos, honramos teu nome. Amém.